Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia e hoje nós vamos falar sobre o reino dos protistas. Para nós entendermos um pouquinho sobre esses seres, vamos falar primeiro sobre as características gerais. Bom, eles são seres eucariontes, né? Suas células se encontram com o núcleo organizado, são seres autótrofos e também alguns heterótrofos, ou seja, uns produzem seu próprio alimento, outros dependem do alimento do meio externo e são unicelulares, né? São formados por apenas uma única célula. E quem são os representantes que fazem parte desse grupo? Bom, nós temos as algas unicelulares, nós temos os protozoários, tá? E nós temos os mixomicetos, que são esses serizinhos que vocês estão vendo ao lado em cada imagem aí. Vamos agora falar um pouquinho sobre as algas. Bom, as algas elas podem ser uni- ou pluricelulares e todas elas são capazes de realizar fotossíntese, pois possuem os cloroplastos, que são organelas nas quais estão contidas a clorofila, que é um pigmento verde indispensável para esse processo aconteça. As algas elas podem ser encontradas em água doce ou também água salgada. Muitas vezes, elas fazem parte do plâncton, que é um conjunto de organismos que fica flutuando na superfície da água. Compreende também o grupo das euglenas, das diatomáceas, os dinoflagelados, clorofícias, feofícias e rodofícias. Vamos falar rapidamente sobre elas. As euglenas são algas unicelulares que vivem principalmente na água doce. Possuem um longo flagelo denominado também de filamento, com o qual vai poder se locomover. Se existe luz no ambiente, a euglena faz uso dela e produz seu próprio alimento, ou seja, ela realiza a fotossíntese. A clorofila da euglena fica dentro da organela, que se denomina cloroplastos. Não havendo luz, a euglena é capaz de se nutrir de alimentos disponíveis no próprio ambiente. As diatomáceas, também chamadas de bacilariofícias, são algas douradas e constituem seres vivos mais abundantes no mar. Elas se caracterizam por possuir uma carapaça rígida, envolvendo uma única célula. Esse envoltório transparente assemelha-se a uma caixinha com uma tampa e um fundo. Quando essas algas morrem, o que é que acontece? Sua célula vai se decompor, mas a carapaça ela é feita de sílica e ela vai se conservar e fica depositada no fundo do mar. Com a morte de gigantescas quantidades de diatomáceas, forma-se no fundo do mar uma rocha proveniente da fusão, da união dessas minúsculas caixinhas. Essa rocha ela vai ser denominada de diatomito, tá? E possui diversos usos na indústria. Então, aí nós temos uma utilização, para os seres humanos das diatomáceas. Como exemplo, nós podemos citar a fabricação de blocos ou tijolos para a construção e o uso também como substância abrasiva em pastas dentais, cremes dentais. Essas algas também são responsáveis por grande parte da fotossíntese que acontece no mar e, portanto, pela produção de 80% do gás oxigênio utilizado pelos seres vivos, no caso os seres aquáticos, que vão utilizar esse gás oxigênio que está dissolvido na água. Os dinoflagelados, também conhecidos como dinofícias, estão presentes na água do mar. Apresentam um curioso fenômeno biológico que se denomina bioluminescência. Assim como vagalumes, muitos dinoflagelados são capazes de brilhar, emitindo luz esverdeada. Isso pode ser visto à noite, quando se esfrega a areia molhada. Um dinoflagelado muito comum é a Noctiluca. Vocês podem estar encontrando no materialzinho apostilado de vocês a imagem desses seres. Bom, vamos falar agora sobre as clorofícias, também denominadas de algas verdes. Elas são encontradas principalmente na água, mas podem também viver em ambiente terrestre, como em troncos úmidos das árvores. Elas devem ter sido o elo evolutivo entre plantas aquáticas e plantas terrestres.
Já as feofícias, que são conhecidas também como algas pardas, né, ou algas marrons, elas são marinhas, tá? Se encontram na água do mar. Elas vão possuir um pigmento de cor parda, em geral são muito grandes, podendo atingir dezenas de metros de comprimento, e algumas delas são comestíveis. Elas apresentam estruturas que lembram as raízes, os caules e folhas, mas ainda não possuem esses órgãos verdadeiros. As maiores algas pardas, que chegam a cobrir extensas superfícies rochosas junto ao mar ou formam massas flutuantes, são denominadas de sargassos. No mar de Sargassos, lá no Caribe, as algas estão tão juntas e interligadas que se torna difícil para um barco pequeno, né, navegar. Por último, as rodofícias, também conhecidas como algas vermelhas, né? Elas possuem pigmento que confere essa cor avermelhada, e dessas algas são extraídas diversas substâncias de uso industrial, como o agar-agar e a carregenina. O agar-agar é uma substância gelatinosa com a qual se faz um meio de cultura para o crescimento de bactérias em laboratório. Já a carragenina é usada na indústria farmacêutica, é utilizada na fabricação de bolos, sorvetes e gelatinas. Esse nosso próximo slide, ele vai estar falando dos protozoários quanto à sua estrutura de locomoção, quanto à sua forma de locomoção, eles vão receber nomes, vão receber denominações, que são essas que nós temos aí: risópodes, flagelados, ciliados e esporozoários. Vamos também falar rapidamente sobre cada um deles. Bom, a ameba é um protozoário desse gênero aí, risópode, tá? Mais conhecido também, né, como ameba. Vive em ambiente aquático e pode atingir um comprimento de até meio milímetro. Ele vai ser capaz de locomover-se por meio de expansões do corpo, denominada de pseudópodes, tá? Pseudo significa falso e podos significa pés, né? Falsos pés, então, pseudópodes, falsos pés. Graças a esses pés, né, a eles, a ameba ela vai se aproximar de uma partícula de alimento e vai fagocitá-la, ela vai comê-la, englobá-la, tá? A fagocitose, então, vai ser a ação de envolver uma partícula sólida e depois colocá-la para dentro da célula. Algumas espécies de amebas também são parasitas, enquanto outras têm vida livre. Então, a ameba aí, tá, crianças? É um exemplo de risópode. Já os flagelados são os protozoários que se locomovem por meio do batimento de um ou mais filamentos longos, que são denominados de flagelos. O flagelo ele vai funcionar como se fosse um verdadeiro chicote. A cada chicotada, o flagelo se locomove um pouco. Existem flagelados parasitas e também existem os de vida livre. A Trichonifa colaris é um flagelado que vive em mutualismo, isto é, ele vive junto, né, com um organismo que nós conhecemos como cupim. Ele vai abrigar, tá bom? O cupim vai abrigar a Trichonifa, que vai fazer a digestão da celulose que o cupim ingere através da alimentação feita com a madeira. Então, ele acaba ajudando esse organismo, né, a digerir essa celulose que seria incapaz, no caso do cupim, de absorver. Próximo grupo são os ciliados, que são protozoários que vão se locomover graças ao batimento de grande quantidade de minúsculos filamentos denominados de cílios. Bom, são os protozoários que se locomovem mais rapidamente e a maioria tem vida livre. O paramécio, né, é um ciliado mais conhecido. Os cílios, além de promoverem a locomoção, fazem uma espécie de redemoinho, né, ou roda-moinho, na água para atrair o alimento até o interior da célula. Existem estruturas chamadas de váculos digestivos, que são pequenas bolsas que vão ser encontradas nesses e em outros protozoários, onde vai ocorrer a digestão de partículas de alimento fagocitadas, né, englobadas pela célula. Por último, nós temos os esporozoários, também
conhecidos como apicomplexos. Eles não vão possuir pseudópodes, não vão possuir flagelos e muito poucos cílios. Por isso, eles vão ser protozoários que não conseguem se locomover. São todos parasitas. E um exemplo dele nós temos o plasmódio, que é o causador da malária. Próximo slide, nós temos algumas doenças que nós citamos aí, né? Como a amebíase, doença de Chagas, úlcera de Bauru e malária. E aqui nós encerramos a nossa aula. Fica uma atividade para vocês fazerem, crianças. Até a próxima. Curtam o nosso canal, curtam a nossa aula. Um grande abraço e até a próxima vez.